Bem-vindos ao PH Leituras. Contos Fluminenses, da obra completa de Machado de Assis, volume 2, Rio de Janeiro, editora Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente pela editora Garnier, Rio de Janeiro, em 1870. Luís Soares, capítulo 1. Trocar o dia pela noite, dizia Luís Soares, é restaurar o império da natureza corrigindo a obra da sociedade. O calor do sol está dizendo aos homens que vão descansar e dormir, ao passo que a frescura relativa da noite é a verdadeira estação em que se deve viver. Livre em todas as minhas ações, não quero sujeitar-me à lei absurda que a sociedade me impõe. Velarei de noite, dormirei de dia. Contrariamente aos vários ministérios, Soares cumpria este programa com o escrúpulo digno de uma grande consciência. A aurora, ele era o crepúsculo. O crepúsculo era a aurora. Dormia 12 horas consecutivas durante o dia, quer dizer, das 6 da manhã às 6 da tarde. Almoçava às 7 e jantava às 2 da madrugada. Não ceava. A sua ceia limitava-se a uma xícara de chocolate que o criado lhe dava às 5 horas da manhã, quando ele entrava em casa. Soares engolia o chocolate, fumava 2 charutos, fazia alguns trocadilhos com o criado, lia uma página de algum romance e deitava-se. Não lia jornais. Achava que um jornal era a coisa mais inútil deste mundo, depois da Câmara dos Deputados, das obras e dos poetas e das missas. Não quer isso dizer que Soares fosse ateu em religião, política e poesia. Não. Soares era apenas indiferente. Olhava para todas as grandes coisas com a mesma cara com que via uma mulher feia. Podia vir a ser um grande perverso? Até então era apenas uma grande inutilidade. Graças a uma boa fortuna que lhe deixara o pai, Soares podia gozar a vida que levava, esquivando-se a todo o gênero de trabalho e entregue somente aos instintos da sua natureza e aos caprichos do seu coração. Coração é talvez demais. Era duvidoso que Soares o tivesse. Ele mesmo o dizia. Quando alguma dama lhe pedia que ele a amasse, Soares respondia: Minha rica pequena, eu nasci com a grande vantagem de não ter coisa nenhuma dentro do peito nem dentro da cabeça. Isso que chamam juízo e sentimento são para mim verdadeiros mistérios. Não os compreendo porque os não sinto. Soares acrescentava que a fortuna suplantara a natureza deitando-lhe no berço em que nasceu uma grande soma de contos de réis. Mas esquecia que a fortuna, apesar de generosa, é exigente e quer da parte dos seus afilhados algum esforço próprio. A fortuna não é Danaide, quando vê que um tonel esgota a água que se lhe põe dentro, vai levar os seus cântaros à outra parte. Soares não pensava nisso. Cuidava que os seus bens eram remanescentes como as cabeças da hidra antiga. Gastava as mãos largas. E os contos de réis, tão dificilmente acumulados pelo seu pai, escapavam-se-lhes das mãos como pássaros sequiosos para gozarem do ar livre. Achou-se, portanto, pobre quando menos o esperava. Um dia de manhã, quer dizer, às Ave-Marias, os olhos de Soares viram escritas as palavras fatídicas do festim babilônico.
Era uma carta que o criado lhe entregara dizendo que o banqueiro de Soares a havia deixado à meia-noite. O criado falava como o amo vivia. Ao meio-dia, chamava meia-noite. Já te disse, respondeu Soares, que eu só recebo cartas dos meus amigos, ou então de alguma rapariga, pensei. É por isso que não tenho dado as cartas que o banqueiro tem trazido há um mês. Hoje, porém, o homem disse que era indispensável que eu lhe desse esta. Soares sentou-se na cama e perguntou ao criado, meio alegre e meio zangado: Então, tu és criado dele ou meu? Meu amo, o banqueiro disse que se trata de um grande perigo. Que perigo? Não sei. Deixa-me ver a carta. O criado entregou-lhe a carta. Soares abriu-a e leu-a 2 vezes. Dizia a carta que o rapaz não possuía mais que 6 contos de réis. Para Soares, 6 contos de réis era menos que 6 vinténs. Pela primeira vez na sua vida, Soares sentiu uma grande comoção. A ideia de não ter dinheiro nunca lhe havia acudido ao espírito. Não imaginava que um dia se achasse na posição de qualquer outro homem que precisava de trabalhar. Almoçou sem vontade e saiu. Foi ao alcazar. Os amigos acharam-no triste. Perguntaram-lhe se era alguma mágoa de amor. Soares respondeu que estava doente. As laís da localidade acharam que era de bom gosto ficarem tristes também. A consternação foi geral. Um dos seus amigos, José Pires, propôs um passeio a Botafogo para distrair as melancolias de Soares. O rapaz aceitou. Mas o passeio a Botafogo era tão comum que não podia distraí-lo. Lembraram-se de ir ao Corcovado, ideia que foi aceita e executada imediatamente. Mas que há que se possa distrair um rapaz nas condições de Soares? A viagem ao Corcovado apenas lhe produziu uma grande fadiga, aliás, útil, porque na volta dormiu o rapaz a sono solto. Quando acordou, mandou dizer ao Pires que viesse falar-lhe imediatamente. Daí a 1 hora parava um carro à porta. Era o Pires que chegava, mas acompanhado de uma rapariga morena que respondia ao nome de Vitória. Entraram os dois pela sala de Soares com a franqueza e o estrépito naturais entre pessoas de família. "Não estás doente?" perguntou Vitória ao dono da casa. "Não", respondeu este. "Mas por que veio você?" "É boa", disse José Pires. "Veio porque é a minha xícara inseparável. Querias falar-me em particular?" "Queria." "Pois falemos aí em qualquer canto. Vitória fica na sala vendo os álbuns." "Nada", interrompeu a moça. "Nesse caso, vou-me embora. É melhor. Só impõe uma condição. É que ambos hão de ir depois lá para casa. Temos seata." "Valeu", disse Pires. Vitória saiu. Os 2 rapazes ficaram sós. Pires era o tipo do bisbilhoteiro e levião. Em lhe cheirando novidade, preparava-se para instruir-se de tudo. Lisonjeava-o a confiança de Soares e adivinhava que o rapaz ia comunicar-lhe alguma coisa importante. Para isso, assumiu um ar condigno com a situação. Sentou-se comodamente em uma cadeira de braços, pôs o castão da bengala na boca e começou o ataque com essas palavras: "Estamos sós. Que me queres?" Soares confiou-lhe tudo. Leu-lhe a carta do banqueiro. Mostrou-lhe em toda a nudez a sua miséria. Disse-lhe que naquela situação não via solução possível e confessou ingenuamente que a ideia do suicídio o havia alimentado durante longas horas. "Um suicídio?" exclamou Pires. "Estás doido."
Doido, respondeu Soares. Entretanto, não vejo outra saída nesse beco. Demais é apenas meio suicídio, porque a pobreza já é meia morte. Convenho que a pobreza não é coisa agradável. E até acho. Pires interrompeu-se. Uma ideia súbita atravessara-lhe o espírito. A ideia de que Soares acabasse a conferência por pedir-lhe dinheiro. Pires tinha um preceito na sua vida, era não emprestar dinheiro aos amigos. Não se empresta sangue, dizia ele. Soares não reparou na frase cortada do amigo e disse: viver pobre depois de ter sido rico é impossível. Nesse caso, que me queres tu? Perguntou Pires, a quem pareceu que era bom atacar o touro de frente. Um conselho, inútil conselho, pois que já tens uma ideia fixa. Talvez. Entretanto, confesso que não se deixa a vida com facilidade, e má ou boa, sempre custa morrer. Por outro lado, ostentar a minha miséria diante das pessoas que me viram rico é uma humilhação que eu não aceito. Que farias tu no meu lugar? Homem, respondeu Pires, há muitos meios. Venha um. Primeiro meio, vá para Nova York e procure uma fortuna. Não me convém, nesse caso fico no Rio de Janeiro. Segundo meio, arranja um casamento rico. É bom de dizer, onde está esse casamento? Procura? Não tens uma prima que gosta de ti? Creio que já não gosta. E demais não é rica. Tem apenas 30 contos, despesa de um ano. É um bom princípio de vida. Nada. Outro meio. Terceiro meio. E o melhor. Vá à casa do teu tio. Angaria-lhe a estima. Dize que estás arrependido da vida passada, aceita o emprego, enfim, vê se te constitui seu herdeiro universal. Soares não respondeu. A ideia pareceu-lhe boa. Aposto que te agrada o terceiro meio? Perguntou Pires rindo. Não é mal, aceito. E bem sei que é difícil e demorado, mas eu não tenho muitos à escolha. Ainda bem, disse Pires levantando-se. Agora, o que se quer é algum juízo. Há de custar-te o sacrifício, mas lembra-te que é o meio único de teres dentro de pouco tempo uma fortuna. Teu tio é um homem achacado de moléstias, qualquer dia bate a bota. Aproveita o tempo. E agora vamos à ceia da vitória. Não vou, disse Soares. Quero acostumar-me desde já a viver vida nova. Bem, adeus. Olha, confiei-te isto a ti só. Guarda-me o segredo. Sou um túmulo, respondeu Pires descendo a escada. Mas, no dia seguinte, já os rapazes e raparigas sabiam que Soares ia fazer-se anacoreta, por não ter dinheiro nenhum. O próprio Soares reconheceu isso no rosto dos amigos. Todos pareciam dizer-lhe: é pena, que pândego vamos nós perder. Pires nunca mais o visitou.